O TV Elas por Elas Formação coloca em pauta os desafios enfrentados pelo gênero feminino no mundo contemporâneo, com foco na preparação e formação das mulheres para a disputa política. A cada semana, um tema diferente será trabalhado em aulas preparadas por especialistas e mulheres de notório saber. Às sextas-feiras, elas se reúnem em uma roda de conversa para trocar experiências e visões sobre o assunto. E para mostrar que o engajamento político começa muito antes de se pensar em uma candidatura, convidamos companheiras de todos os cantos do país para compartilhar suas histórias e trajetórias com a gente. Então anota aí, de segunda a sexta-feira, a partir das 4 da tarde, tem TV Elas por Elas Formação na TVPT. O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça. Chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Olá, companheiras, todos que nos acompanham. Eu sou Tereza Leitão, falo daqui do estado de Pernambuco, sou deputada estadual, estou no curso do meu 5º mandato. Sou professora de ofício e de formação, hoje estou aposentada e foi a minha vida na sala de aula que me colocou na política. Primeiro na política sindical, onde eu fui presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco, depois fui membro da direção nacional da CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, me elegi deputada e no PT, eu hoje sou líder do PT na Assembleia Legislativa, sou membro da direção nacional e sou coordenadora nacional da CAED, que é o nosso setorial de educação. Eu sou uma fã desse projeto Elas por Elas. O que me foi pedido para um bate-papo, né? Uma aula, foi a questão dos desafios em relação à nossa profissão, que é majoritariamente formada por mulheres. Nós somos 83% entre as professoras. E somos um pouco menos do que isto entre as trabalhadoras em educação, englobando os outros segmentos que fazem parte desta enorme categoria chamada trabalhadores em educação. A maior parte é o magistério, somos nós, professoras, mas nós temos também as merendeiras, temos as chefes de secretaria ou secretárias, temos porteiros, temos auxiliares, que a gente chama de assistentes administrativos educacionais ou funcionários e funcionárias da educação. É uma categoria tão feminina, né? E ainda com tantas dificuldades de afirmação desse local que é nosso. Primeiro porque a educação, como diz Paulo Freire, é um importante vetor da transformação social. É através dela que a gente transforma as pessoas, que a gente problematiza, que a gente critica, e essa consciência crítica, ela é muito importante para a gente discutir a igualdade entre homens e mulheres. Mesmo a nossa categoria sendo majoritariamente feminina, os postos de comando ainda são majoritariamente masculinos. Secretários de educação, reitores, diretores de escola.
Nossa presença é muito forte na base, né? Na sala de aula, na merenda, na secretaria, mas a gente reivindica estar presente nesse espaço com toda a nossa força, porque somos a maioria da categoria e porque isso também traz à tona um grau de dificuldade que nós, mulheres professoras, exercemos ou sofremos no nosso local de trabalho e lutamos para superar. Eu vou citar alguns desses aspectos, né, da nossa luta. Primeiro, a licença maternidade. Nos concursos públicos, não há essa discriminação, nem salarial e nem para ingresso. Na rede privada, ainda há quem não queira mulher trabalhadora por conta da licença maternidade. O próprio atual desgoverno, né, ex-presidente, já disse isso, mulher tem que ganhar menos, porque ela tira licença maternidade. Essa licença já foi de 2 meses, depois passou para 3, hoje é de 6. Países mais avançados consideram a licença maternidade um espaço importantíssimo para o exercício da maternagem, mas também de divisão das tarefas com os pais. Pais também hoje têm licença paternidade, menor do que a nossa, né? Mas ter essa licença maternidade nos coloca em um lugar de direito. Nós não estamos abandonando nossa sala de aula. Nós estamos nos licenciando temporariamente para cuidar da cria, né, nos primeiros meses, sobretudo para aquelas mulheres que optam por amamentar. O aleitamento hoje é tido como um direito da mulher e da criança, porque ele traz também muitos benefícios para a saúde e para os vínculos afetivos que se criam a partir daí. Então, é uma luta nossa, a licença maternidade. Mas nós também, mulheres, professoras e trabalhadoras em educação, encontramos a dupla jornada de trabalho, a tripla jornada, às vezes, como um fator na nossa realidade. Por quê? Os salários de professoras são muito baixos ainda, mesmo com o advento do piso salarial profissional. Então, as professoras, elas têm 2 vínculos. Nós podemos ter 2 vínculos públicos, inclusive. Somos uma das poucas categorias que pode ter 2 vínculos públicos. E para a complementação de renda, muitas vezes a gente é professora da rede estadual e da rede municipal, ou de 2 redes municipais, ou de uma rede pública e de uma rede privada. Isso traz o acúmulo de jornada profissional que se junta à realidade de vida de várias mulheres, que é a jornada doméstica de trabalho, dos filhos, da casa, das tarefas cotidianas. E para nós, professoras, essa jornada não se esgota na escola. Nós temos e devemos ter uma parcela da carga horária destinada para o que a gente chama de atividades pedagógicas, que é a preparação de aulas, a correção de provas, uma pesquisa, uma troca de experiências com outros colegas no ambiente escolar. Mas isso às vezes não ocorre. Então, aquela cena antiga de levar trabalho para corrigir em casa, ela ainda é realidade. Uma pesquisa, um aperfeiçoamento, um curso de aprofundamento ainda é feito em casa. Então, as mulheres educadoras, trabalhadoras em educação, ainda precisam avançar muito. A nossa luta não para que a escola seja um ambiente saudável, para que a escola seja um ambiente de respeito aos direitos, para que a escola seja um ambiente de afirmação e de construção da igualdade entre homens e mulheres. Então, a tarefa de uma professora que quer ser uma educadora, quanto a maioria de nós se afirma dessa natureza, com essa perspectiva, é uma tarefa muito importante para nós mulheres. É uma tarefa que pode elevar a nossa luta a uma condição de estruturar a sociedade. A luta por direito de nós mulheres, que o feminismo traz, e que esse projeto Elas por Elas revela de uma forma tão pedagógica, né? De uma forma tão estratégica,
precisa passar, inegavelmente, pela transformação da sociedade. Então, uma mulher professora que tem na sua formação também essa característica, né, de lutar por seus direitos de mulher e de colocar a educação em movimento para que a gente tenha direitos assegurados, é uma mulher que precisa de respeito também no seu ambiente de trabalho. A gente não pode conviver em um ambiente de trabalho tóxico, em um ambiente de trabalho de violência que ainda existe, em um ambiente de trabalho de machismo. Então, como os homens são os comandantes, né, teoricamente, né, são os ministros da educação, são os secretários da educação, são os diretores da educação, a gente tem que começar a contestar isso também. Esse é um espaço que nós queremos. Os conselhos de educação também não são paritários, né? Não seguem essa regra que a gente já pratica no PT. Então, a tarefa de uma mulher professora, de uma mulher educadora, ela ainda sofre tudo o que as outras mulheres sofrem em seus ambientes de trabalho. Nós temos um diferencial que eu espero que a gente exercite, melhore, aperfeiçoe e de forma organizada, de forma estratégica, lute por ele, que é usar a escola, fazer da escola não um aparelho reprodutor, não um aparelho que mantém esse status quo de uma sociedade machista, de uma sociedade homofóbica, de uma sociedade racista, não. Que tudo isso nos atinge duplamente quando somos mulheres. Mas que a escola também, através dessa ação, considerando e conhecendo a rotina de uma professora, considerando e conhecendo a rotina de vida de uma educadora, a escola possa ser esse local de transformações. A pandemia do coronavírus nos mostrou isso de uma maneira muito relevante e muito cruel, porque nós ficamos em casa dando aulas remotas. Foi importante. Por mais, às vezes, até espontâneo que isso tenha sido, foi importante porque nós mantivemos o vínculo com os nossos estudantes. Para muitos estudantes da escola pública, a escola é o único equipamento cultural. Mantivemos o vínculo, mas o adoecimento mental que atingiu as professoras foi imenso. Primeiro, porque era um equipamento que nós não estávamos acostumadas a lidar com tanta frequência. Lidamos com isto, ou lidávamos com isto de forma mais esporádica, né? Passou a ser um equipamento cotidiano. E se somando a isto, a atenção que nós tivemos também que dar a nossos filhos, que estavam em aula remota também nas suas escolas, as tarefas domésticas que com a nossa presença em casa recaem sempre em cima da gente. Quando a gente está fora de casa, alguém vai na feira, alguém faz um café, alguém varre uma casa, mas quando a gente está em casa, esse alguém desaparece e termina recaindo sobre a mulher, mesmo que ela trabalhe fora, né? Como a gente costuma dizer. Então, eu acho, minhas amigas, minhas companheiras, que a nossa experiência de educadoras, de professoras, ela pode contribuir muito. Primeiro, pela luta por mais direitos, e o foco na licença maternidade, na igualdade de salários, na igualdade na gestão das escolas, que é uma luta que está sendo feita ainda, a paridade na ocupação desses cargos de comando da educação, ela pode ser uma experiência muito importante para esse projeto Elas por Elas. Olhando para nós, que somos uma categoria majoritariamente feminina, e nós olhando para vocês, nós professoras, nós educadoras, porque nós também somos mulheres, né? Nós também lidamos com a vida de trabalhadoras que chegam da escola de noite, cansadas, depois de uma jornada de trabalho, e querem uma professora que as acolha. As adolescentes, com todas as suas dúvidas, com todo aquele momento de ebulição, a juventude, as meninas jovens e as crianças que não devem nos enxergar como uma segunda mãe. Nós não somos mãe nem tia. Somos trabalhadoras, professoras, mas que temos que transmitir afeto, temos que transmitir paixão, temos que dar acolhimento. Então, é uma profissão muito feminina,
embora a escola não seja feminina, embora a educação não seja ainda feminista, mas é uma profissão que tem muito que aprender com todas as mulheres, com as mulheres todas de todo mundo, e é uma profissão também que tem muito que ensinar. E aí termino recorrendo a esse pensamento freiriano. Nós, mulheres de educação, precisamos muito aprender com as dores, com as delícias, com as experiências de todas as outras mulheres, mas também temos muito o que ensinar. E quem ensina aprende, e quem aprende ensina. Que a nossa lida, como somos majoritariamente mulheres nesta categoria, a nossa lida é uma lida que precisa intervir de forma mais estruturante na transformação da sociedade. Não desanimemos. Sigamos firmes e fortes, fazendo da escola esse lugar de construção coletiva e de transformação da sociedade. Olá, eu sou Macaé Evaristo, sou de Belo Horizonte, sou professora, sou assistente social, atuo há muitos anos na luta pelo direito à educação e também, atualmente, sou vereadora em Belo Horizonte pelo Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Atuei muito na gestão educacional, fui secretária de Educação em Belo Horizonte, fui gestora da Secretaria Nacional de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação, fui secretária de Estado de Educação em Minas Gerais e estudo, milito nessa interface entre educação, movimentos sociais, pluralidade cultural, com um foco especial no debate das relações raciais no país. Hoje nós vamos conversar sobre raça, gênero, educação, e teremos aí algumas questões para trazer para vocês, que eu penso bastante relevantes, né? A pergunta fundamental, eu acho que vai orientar a nossa conversa, o nosso bate-papo, é por que é importante, né? Qual que é a importância de pensar as questões de raça, de gênero, classe, dentro do campo da educação e da cultura. Eu queria começar propondo a vocês uma aproximação com as ideias de uma escritora nigeriana bastante conhecida, né, que é a Chimamanda Adichie. Ela escreve um livro que, na verdade, nasceu de uma palestra que ela fez no TED, em que ela fala dos perigos de uma história única, né? Então, ela chama a atenção para a sociedade em que vivemos, onde é normal ouvirmos histórias únicas sobre um indivíduo ou sobre um grupo de pessoas. E essas histórias, elas são repetidas, né, e acabam por parecer definitivas. E ela nos chama, né, a refletir, a pensar sobre esse mundo, né, onde essa história única ela tem servido muito para descredibilizar pessoas, para descredibilizar minorias, em detrimento de um só povo, né? Se a gente for dialogar com a Chimamanda, né, e trazer aqui um pensador brasileiro, que é o Nego Bispo, né? O Nego Bispo ele vai dizer do processo de colonização da sociedade brasileira e vai dizer, por exemplo, da força da Igreja Católica, né, de construir os povos originários, as populações indígenas do nosso país, e também os africanos que foram escravizados no Brasil, né, como esses povos, esses sujeitos, né, que deveriam ser oprimidos, né? Então, se constrói toda uma narrativa em que você desumaniza essas populações e, com isso, você legitima, né? Você legitima a opressão e legitima a exploração desses corpos. Durante muitos anos, nós ouvimos histórias sobre o continente africano, né? Sempre falando das guerras, das catástrofes, das doenças, da fome. E isso, muitas vezes, era repetido como se fosse
a única verdade sobre a África. E é muito importante a gente olhar para os fatos, olhar para a história. Gente, pensar preconceito, discriminação e racismo, né, no contexto escolar é muito importante, como a gente estava dizendo, para superar, né, essa ideia de história única e também para desconstruir uma série de ideias que estão na nossa cabeça e a gente nem sabe muito bem como que elas foram construídas, né? Então, eu queria fazer uma aproximação dessas 3 palavras que muitas vezes a gente trata como se fosse a mesma coisa, né? Preconceito, discriminação e racismo, né? Preconceito, né, a própria palavra diz, né, é uma ideia preconcebida, né, mas sem a sua confirmação na realidade social. Então, muitas vezes, nós formamos, por exemplo, opinião sobre as pessoas, e a gente nem sabe por quê, a gente nem conhece. Então, preconceito é um julgamento apressado, ele é superficial, ele é perigoso, porque muitas vezes ele serve para piorar as vidas das pessoas, ou para estabelecer limites, barreiras, acaba trazendo muitas situações complicadas e até mesmo situações de violência, simplesmente porque a gente construiu uma ideia que muitas vezes não tem nada a ver com a realidade, não é? Falar de discriminação é a gente falar de uma prática, né? Falar de uma ação, de tratar as pessoas de forma diferente, com base em distinções. Muitas vezes, essas distinções elas vão ser construídas, né, a partir de preconceitos também. Então, você tem uma ideia e, a partir dessa ideia, que não tem conexão com a realidade, você passa a estabelecer ações, você passa a ação, né, a prática de discriminar, de segregar. E, por fim, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre racismo, né, sobre o racismo estrutural. E a gente pensar o que é racismo, né, é a gente pensar do ponto de vista de uma visão que ela é sistêmica, né? E para falar de racismo estrutural, eu queria convidar vocês a pensarem, né, na realidade de cada um aqui que está assistindo essa aula, que está acompanhando essa nossa conversa. Quantos médicos negros vocês conhecem? Quantos médicos negros vocês conheceram ao longo de toda a vida de vocês? Quantos juízes? Quantos promotores do Ministério Público? Quantos e quantas, né, ocupam o cargo de governadores, governadoras de Estado? Quantas mulheres negras na política? Quando a gente pensa sobre as pessoas negras, né, nesses lugares, nos lugares de decisão, nos lugares de comando, e a gente escrutina, né, ao nosso redor, escrutina os espaços onde nós conhecemos, o que a gente percebe é uma ausência gigantesca, né? E aí a gente começa a se aproximar, né, dessa ideia do que é o racismo estrutural. O racismo ele é estrutural e estruturante, porque, ao mesmo tempo em que ele é a estrutura, né, ele cria mecanismos para a sua perpetuação. Mecanismos estatais, mecanismos ideológicos, mecanismos jurídicos e mecanismos econômicos, né? Vamos só lembrar como que muitas práticas culturais da população negra, ao longo da história, elas foram criminalizadas. A capoeira foi criminalizada, o samba foi criminalizado. Na atualidade, tem inúmeras iniciativas em câmaras de vereadores e vereadoras de criminalização do grafite, de criminalização do funk, né? Então, o racismo ele é estruturante porque ele estrutura a nossa forma de ver o mundo. Ele estrutura os nossos desejos, né? Ele estrutura o que a gente entende como belo. Tudo que se aproxima do branco é bonito, é perfeito, é digno de ter o nosso amor. E o que vai se aproximando do negro é feio, é abominável, é ruim. Então, só para a gente lembrar, né? Os anjos. A minha mãe conta que, quando, na infância dela,
o maior sonho, né? A família era católica, cristã, o maior sonho dela era vestir de anjo, né? Chega essa época, agora, final de abril e mês de maio, que é o mês dedicado à Nossa Senhora, as crianças vestiam de anjo para coroar Nossa Senhora. As crianças negras eram proibidas. Né? Por quê? Porque diziam, não tem anjo negro, né? O anjo é branco. Mas quando se falava da figura do demônio, né, o demônio era preto. A ideia de que os cabelos crespos são ruins. É incrível, ainda hoje aí pela internet a gente encontra gente que diz isso, né? O cabelo crespo é ruim. Eu falo, mas por que o meu cabelo é ruim? Né? Ele fez mal a alguém, ele fez mal a quem? E aí a gente vai percebendo como que essa é uma construção e que essas concepções elas vão sendo construídas sem nenhuma conexão com a realidade. Mas são mentiras, né, que elas foram e continuam sendo construídas com o objetivo de produzir hierarquias, de produzir subalternização. Isso teve um sentido. Né? Essa construção de padrões sociais, de padrões econômicos, né, ela foi fundamental para a estruturação do capitalismo, né, desse modelo de relações de trabalho. Porque para legitimar a exploração, para legitimar a expropriação dos corpos, era preciso classificá-los, era preciso hierarquizá-los. E era fundamental, e continua sendo, retirar a humanidade de determinados corpos, para justificar a sua opressão e a sua criminalização. A educação é muito importante, porque a gente reivindica nosso espaço, nós somos uma categoria majoritariamente feminina, mas a educação é um eixo estruturador da sociedade, que queremos seja democrática, que queremos que as mulheres tenham direito, que não queremos que haja preconceitos, homofobia, racismo. A educação não resolve isso tudo, mas ajuda a transformar, ajuda a criar essa massa crítica entre nós, trabalhadores da educação, e envolvendo toda a escola, envolvendo todos os estudantes, e inclusive também trazendo a família para esse debate. O que eu vou abordar hoje trata um pouquinho disto. Educação não sexista. Não é pequeno e nem é pouco, a gente fala disto hoje. A gente antigamente tinha a abordagem das questões relacionadas ao sexo apenas no aspecto biológico, ao gênero nem se falava nisso. Era na aula de biologia que os professores apresentavam o quê? As professoras apresentavam o quê? O aparelho reprodutivo masculino e o aparelho reprodutivo feminino. E estamos conversados. Uma escola ou outra mais avançada dava uma aulinha e acolá, aqui e acolá, de educação sexual, dizendo às meninas que preservassem a sua virgindade até casar, e dizendo aos meninos que tivessem cuidado quando fossem namorar. Geralmente as aulas eram separadas, até porque as escolas também eram separadas, né? Escola de meninos e escola de meninas. Com o desenvolvimento da sociedade, muito por novos costumes também, a escola se vê desafiada a tratar isso de uma outra maneira. Então, para a gente afirmar que a escola tem uma pauta pedagógica, que a escola vai incluir no seu projeto político-pedagógico a questão da educação não sexista, alguns elementos precisam ser considerados. Primeiro, a formação de professores e professoras. Lá atrás, a nossa formação precisa abordar isto. E nós temos muitas pesquisas importantes, eu vou, inclusive, no curso aqui da nossa conversa, relatar uma delas. Mas também na nossa formação continuada. Professoras, professores, nós somos uma categoria que sai dos bancos universitários já em defasagem, porque o avanço da ciência, da tecnologia, a dinâmica social, é tanta coisa mudando e com tanta celeridade que a gente precisa estar sempre se atualizando. Então, formação para sermos professoras e professores não sexistas. Tratamos isso na escola de uma maneira
que o aluno vá se apercebendo e vá construindo, por meio da estratégia pedagógica, também esse olhar e essa postura. E aí a gente vem para a questão da linguagem cotidiana. Vejam que eu própria, de vez em quando, me atrapalho. Ainda coloco professor, aí rapidamente eu incluo professora. Mas se a gente é maioria professora, nem devia, né? Falar em professor. Quando a gente dissesse minhas professoras, minhas colegas professoras, todos já deviam estar incluídos. Mas a linguagem cotidiana, ela ainda é muito masculina, porque ela expressa ainda o machismo preponderante na sociedade e na educação. Então, precisamos ter muito cuidado com isso, porque o nosso discurso na sala de aula, o nosso discurso nas reuniões, ele tende sempre a dar prioridade ao adjetivo, ao substantivo masculino. Isso pode parecer pouco, mas não é. Primeiro, porque exige de nós um exercício de uso da linguagem. Isso já é um fator educativo para nós próprias e para nossos estudantes. As meninas e os meninos que vão ser alvo dessa escola não sexista. Então, essa utilização da linguagem, que hoje a gente complementa, inclusive, com todos, todas e todes, tem um significado político-pedagógico. Não é uma mera regra de linguagem, não é um mero mecanismo ortográfico ou de comunicação, porque a linguagem fala, assim como o corpo fala. Então, temos que ter muito cuidado com isso no cotidiano da escola. A outra questão é a distribuição de tarefas no cotidiano da escola, seja para as trabalhadoras em educação, seja para os próprios estudantes. Você não encontra em escola, por exemplo, porteiras, você só encontra porteiros. Esse é um espaço historicamente destinado aos homens. Por quê? Porque ele exige força, eventualmente, não é? A mesma maneira na merenda. Você não tem merendeiros. Quando você faz uma seleção, já sabe que é para mulheres, já sabe que é para merendeiras. Isso expõe um processo secular de que o espaço público de estar ali, forte, no portão da escola, para proteger todo mundo, é do homem. E o espaço doméstico reservado, escondidinho, de fazer uma boa comida, para depois, quiçá, ser elogiada, é das mulheres. Isso se repete, inclusive, quando a gente trata na sala de aula, inadvertidamente, com as meninas e os meninos. Meninas, varram ali aquele cantinho que vocês sujaram no recreio. Por que não? Meninos, peguem a vassoura e varram ali aquele cantinho que vocês sujaram no recreio. Isso também é muito educativo. É muito educativo porque tarefa doméstica ou tarefa escolar diz muito de quem a gente quer formar e como a gente quer formar o nosso estudante, a nossa menina, o nosso menino. Um quarto aspecto que eu destaco são as temáticas curriculares. Uma escola não sexista trata o seu currículo desta maneira. Infelizmente, nós estamos diante de um governo federal machista, racista e homofóbico, e ele transfere isso, além da grande corrupção, que agora a gente está vendo no MEC, ele transfere isso para as escolas, através de um tema que eu não vou poder abordar, mas sei que Selma vai abordar em outra aula, através da ideologia de gênero. A abordagem curricular, seja qual for a disciplina ou a organização curricular da escola, essas temáticas precisam ser muito vivas, elas precisam ser problematizadoras. Ninguém nasce feminista, mas também ninguém nasce machista. Ninguém nasce antirracista, mas também ninguém nasce racista. Então, a escola tem que problematizar essas questões em temáticas, em organização curricular, na estrutura que vai dar
aos seus espaços, aos tempos e espaços, naquilo que Miguel Arroyo chama a orçatura da escola. Como é que essa orçatura vai se delinear e vai transmitir? A escola transmite a educação em tudo o que ela faz, em tudo o que ela diz, e da maneira como ela faz. É o para que educar, para quem educar, como educar e contra o que eu vou direcionar a prática pedagógica e o projeto pedagógico. Um quinto aspecto é como se dá a chamada orientação sexual na escola. Eu dei um exemplo no início, né, como eram as aulas. Isso era no meu tempo de estudante. No meu tempo de professora, a gente já tratava um pouquinho diferente. Quando eu era professora ativa, né, a gente já tratava um pouquinho diferente. A gente já tratava como educação sexual. É diferente de orientação sexual. A gente já tratava assim, já abordava outras temáticas. Eu me lembro de uma das minhas experiências mais me marcou foi uma mãe que me pediu para eu dizer à filha de onde vêm os bebês. Eu disse para ela, amiga, isso é tarefa sua. Converse com sua filha em casa, a menina tinha 10 anos, converse com ela. Aí deu um livrinho que a gente trabalhava lá, na orientação. Ela levou o livrinho, uma semana depois ela voltou, Tereza, eu não consigo, eu tenho vergonha. Tenho vergonha, porque a minha filha vai me imaginar eu, naquela posição, com o pai dela. E o que é que tem? O que é que tem isso? Vamos trabalhar. Mas ela não conseguiu. Ela passou 15 dias tentando e não conseguiu. Fui eu que fiz essa tarefa, né, como professora. E a relação que se estabeleceu entre mim e aquela menina foi permanente para o resto das nossas vidas, porque ela descobriu durante a nossa conversa, e deu um estalo assim, no meio da conversa, ela disse, Tereza, já sei de onde vêm os bebês, como nascem os bebês. Hoje a questão é mais complexa, porque a repressão familiar é histórica, e apesar dos chamados tempos modernos, de concessões, né, que o mundo e os costumes fazem, virgindade hoje não é mais tabu, né? A gente hoje trata muito mais da prevenção, né? Mas a repressão ainda existe, o silenciamento de tratar esse tema em casa já existe, como a escola não pode trabalhar separada da família, embora a realidade seja essa, os pais às vezes deixam as crianças lá e não têm condição de acompanhar. Nós precisamos, na escola, considerar isso. Nesses momentos finais, eu vou ler para vocês o resultado de uma pesquisa que foi feita entre meninos e meninas de uma mesma escola, de uma mesma faixa etária, no tratamento de questões relacionadas à educação sexual. Para meninas, isso é exibição do corpo. Isso foi a resposta deles. Para meninas, é exibição do corpo. Para meninos, é leitura de revistas eróticas e pornográficas com fotos de mulheres nuas. Para meninas, a vaidade e exibição para chamar a atenção dos meninos. Para meninos, desenhos nos banheiros dos órgãos genitais, sejam masculinos, sejam femininos. Para meninas, conversas sobre menstruação. Para meninos, conversas sobre masturbação. Para meninas, culto à beleza. Para meninos, conversas sobre a educação sexual, sobre a vida sexual. Para meninas, troca de bilhetes. Para meninos, atenção excessiva à palavra sexo. Para meninas, conversas sobre casamento versus vida profissional. Olha, a crise, o drama que ainda hoje persiste. Para meninos, piadas sobre mulheres e a população LGBTQIA+. Para meninas, conversas sobre virgindade, tabu ou vergonha. Para meninos, conversas sobre as primeiras relações sexuais. Essa é a repercussão da vida, da formação familiar, que a escola não sexista precisa problematizar, a educação não sexista precisa problematizar e direcionar no bom sentido do direcionamento, no sentido de ter
uma direção de projeto político-pedagógico. E nós, mulheres professoras, educadoras, trabalhadoras, temos um papel muito importante nisso. Por sermos maioria dessa categoria, por sabermos na pele como sofremos, na nossa tríplice condição, né, de mulheres, de mães, de professoras, de educadoras, e podermos trazer com essa experiência isto para dentro das escolas. Isso não é um problema menor. Não tratar dessas questões gera uma narrativa homofóbica, uma narrativa de que mulheres são seres ainda insuficientes ou inferiores, uma narrativa que hoje a gente vê que é, inclusive, a narrativa governamental. Na aula anterior, nós conversamos muito sobre os riscos de uma história única, sobre como o racismo ele é estrutural e estruturante, mas é muito importante, né? E quando a gente vai refletir sobre relações raciais e a gente vê as questões da desigualdade, que a gente amplie o nosso olhar para perceber que alguns corpos, né, eles são atravessados por diferentes formas, né, de opressão. E é por isso que é muito difícil a gente discutir relações raciais, discutir racismo no Brasil, sem tratar também das questões de gênero, né? Porque quando a gente pensa numa mulher negra, uma mulher negra da classe trabalhadora, nós sabemos que essa mulher, né, ela expressa no seu corpo, na sua trajetória, marcas que vêm dessa interseção, né, da opressão de raça, da opressão de gênero e da opressão da classe social onde ela está. Mas o que é gênero? E por que é importante discutir gênero nas escolas, né? Para a sociologia, o gênero é um conjunto dos aspectos sociais da sexualidade, né? Hoje, nós sabemos que tem diversas identidades de gênero, incluindo masculino, feminino, transgênero, gênero neutro, não binário, pangênero, agênero, terceiro gênero, todos, nenhum, ou uma combinação desses. É importante a gente compreender que o que se naturalizou como masculino e feminino foram um conjunto de comportamentos e de valores construídos socialmente com o objetivo de produzir hierarquizações. Recentemente, uma ministra desse governo, que aí está, né, disse que meninas vestem rosa, homens vestem azul. Mas se a gente for olhar, né, na história da humanidade, durante muito tempo, né, em determinados momentos históricos, era natural os homens usarem rosa, né? Era comum os homens usarem peruca, era comum os homens usarem meia fina, né? Basta a gente ver os contextos históricos, as sociedades, onde esses comportamentos foram produzidos. Então, é preciso a gente entender esse processo, né? É preciso a gente entender que educação ela é um direito e, portanto, a escola ela deve acolher a todos, né? E se a gente pensar situações cotidianas que vemos na sociedade brasileira, nós podemos observar desigualdade, por exemplo, presente no trabalho doméstico. Como que as meninas, né, elas têm uma carga de trabalho doméstico e, portanto, muitas vezes, elas estão imersas no trabalho infantil e as pessoas querem naturalizar, né? Como se o trabalho doméstico também não fosse uma situação de trabalho e que também devesse ser combatida, né? Se a gente olhar a situação a relação de trabalho, homens e mulheres, né, no mundo do trabalho, no mercado de trabalho, nós vamos ver a desigualdade. Porque quando a gente olha a inserção, a remuneração de mulheres negras no mercado de trabalho, nós vamos ver que essas mulheres elas são subrepresentadas, né, nas ocupações que têm maior remuneração, e mulheres negras são né, são megas, estão super representadas naquelas ocupações em que você tem os baixos salários,
ou quando a gente observa as taxas de desemprego ou subemprego. Então, a gente vê, né, essa assimetria, né, e a gente vê como que o machismo, as relações patriarcais estabelecem modelos, né, do masculino e do feminino que faz com que os corpos femininos sejam objetos dessa violência. Tem um outro dado também que chama muita atenção no nosso país, que é o dado do casamento infantil, como que isso foi, durante muitos anos, naturalizado, né? E ainda hoje a gente tem dados alarmantes, né, de casamento de meninas, né, que é uma questão que a gente precisa tratar e combater. Então, a gente pensar nas relações raciais, a gente pensar gênero, raça, né, e aí uma palavrinha nova que a gente tem usado, né, mais cotidianamente, mas que nós temos autoras importantíssimas, militantes importantíssimas, que já tratavam anteriormente, já estudavam essas questões, que é a interseccionalidade, né? A intersecção de raça, gênero e classe social, como que essa intersecção ela vai ser um condicionante estrutural de opressão de determinados grupos, em especial as mulheres negras, né? E como que essa interseccionalidade ela produz e reproduz desigualdades sociais no Brasil, né? E essa segregação, essa desigualdade, ela vai se revelar de diferentes formas nas relações sociais, nas relações culturais e nas relações políticas, né? Eu dizia lá atrás que o racismo informa quem pode, né, e quem deve ser amado. Hoje, um debate muito presente na nossa sociedade é sobre a solidão das mulheres negras, né? Como que esse corpo negro ele é objetificado, né? E ele, muitas vezes, ele vai ser pensado ou como uma grande alegoria, né, ou como aquele corpo que ele pode ser descartado, né? Para que a gente possa superar, né, gente, superar o racismo, né, a discriminação de gênero, né, para essa estrutura desigual que a gente tem na nossa sociedade, é preciso a gente avançar em políticas, né? E nós podemos dizer que nós avançamos quando a gente olha nos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma, a gente começa a perceber como é que ações foram sendo construídas e políticas públicas foram sendo construídas no campo educacional para que a gente pudesse trazer, né, todos esses debates para o ambiente escolar, para que a gente pudesse desnaturalizar o racismo e as opressões de gênero presentes no currículo escolar. E uma série de políticas, que a gente pode chamar de políticas afirmativas, porque elas foram construídas para a superação desses sistemas opressivos de valorização, né, e depreciação das diferenças, né? Então, do ponto de vista da educação, eu acho que a gente precisa falar de duas legislações importantes, que foi a Lei 10.639, de 2003, que essa lei que é um dos maiores marcos, né, da relação entre a atuação dos movimentos negros e o desenvolvimento de políticas públicas, porque é importante a gente dizer que a inclusão de história e cultura dos africanos, dos afro-brasileiros, nos currículos escolares, foi uma luta do movimento negro, né, ao longo do século XX, desde a Frente Negra, né? Então, várias organizações do movimento negro, por meio de seminários, de congressos, de grandes marchas, de incidências sobre o parlamento, pressionaram até que, em 2003, nós vimos aprovada a lei que inclui história e cultura dos africanos e dos afro-brasileiros nos currículos escolares, que altera a LDB, e que, posteriormente, essa lei também vai incorporar, né, pela Lei 11.645, ela vai incorporar a história e cultura, né,
dos povos indígenas do nosso país nos currículos escolares. A gente fala da lei porque ela é importantíssima, mas, uma vez homologada essa lei, né, nós começamos a perceber as barreiras para a sua implementação efetiva e os desafios que estavam postos, né, para a sua implementação. No âmbito do governo federal, nós tivemos no Ministério da Educação a criação, né, da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade, que depois se transformou em Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, a SECADI, que representou um avanço importante, né? Uma secretaria que é construída para dar visibilidade para sujeitos historicamente silenciados e excluídos do processo educacional. Uma secretaria que assumiu a diversidade e a pluralidade da sociedade como um ativo, como uma potência, né? E reafirmou que o cerne da escola pública está no exercício da convivência democrática, né? Que para garantir o pleno acesso ao conhecimento e à democratização dos saberes, é preciso que o país aposte na pluralidade cultural e que a gente assuma a diversidade não como um objeto, né, para construir segregações, para construir opressões, mas que era preciso, né, criar uma instância na política pública, uma instância de diálogo com os sujeitos de direitos, porque a realidade ela não se transformará sem o empoderamento desses sujeitos. Nós não estamos no lugar dos carentes, nós não estamos no lugar da falta, nós somos sujeitos de direito, e nós temos direito a uma educação que seja emancipatória, inclusive, que seja de qualidade, educação pública. Nós não, porque a lógica do carente é a lógica do clientelismo político, né, inclusive, né, de que você dá para a pessoa porque você é supostamente, está fazendo uma caridade, sendo que isso que está sendo dado não é mais do que obrigação do Estado. As pessoas são sujeitos de direito. E pensando nessa questão de que nós somos sujeitos de direito e a gente coletivamente, organizadamente, consegue transformar as nossas vidas, é por isso que a gente luta todos os dias, eu queria ver se vocês poderiam trazer um pouco, pensando que a educação também é um espaço de o que a Tereza trouxe, né, que às vezes a escola é o único equipamento equipamento público que a pessoa tem acesso, né, e pensando também no sistema de participação social dentro da escola, né, e nessa questão de que muitas vezes os estudantes se contrapõem às questões dos professores e os pais, os responsáveis, mas no final a gente tem um espaços, na verdade, não só um, né, de participação da comunidade com a escola e a própria, que muitas vezes, quando é a gente que está pensando com participação social, né, de acordo com esse projeto que a gente falou na pergunta 1, né, quando a gente está pensando isso, é um espaço de formulação coletiva mesmo, né, de participação social. Eu queria ver se vocês poderiam nos dizer como que nós, mulheres, como que as mulheres do PT, as mulheres de esquerda do Brasil, as mulheres que querem um mundo mais justo, podem se engajar nessa luta pela educação. Aí, eu pedi para vocês abordarem desde o espaço da escola, né, que quando a gente está, inclusive, às vezes a escola até é um espaço que vai para além do horário escolar, por exemplo, né, até a mulher na política, a participação política. Como que a gente pode se engajar nessa luta pela educação? Nós que estamos aqui assistindo e fazer parte dessa transformação. Aí, talvez... Começo eu? O Macaé. Então. Fique à vontade. Tereza, então? Então tá. Primeiro, Macaé, já quero lhe parabenizar pelo epistemicídio excelente
Excelente reflexão. É isso mesmo que querem fazer conosco, mas nós vamos resistir e reagir. O projeto é cruel, o projeto é de extermínio mesmo, né? Por isso que a escola se torna um ambiente tão importante de resistência, de luta e de superação. E lembrando que, como a nossa categoria é uma categoria majoritariamente feminina, todos os danos causados à educação, eles têm um rebatimento efetivo na vida das mulheres. Nós somos 82% de mulheres. Então, o piso salarial, como bem lembrou Macaé, não implementado ou distorcidamente implantado, ele recai também sobre a vida das mulheres. O que é que os estados e municípios estão fazendo? Implanta o piso para quem ganha menos. Piso não é salário único, piso não é teto, piso é o inicial na carreira. Logo, a carreira tem que ser considerada. Aí começam a achatar nossos planos de carreira, a desconsiderar o plano como um instrumento de valorização profissional. Nós estamos fazendo, Macaé, um levantamento nos estados e municípios, através da CAED Nacional, juntamente com os coordenadores estaduais, dessa situação no Brasil, do piso. Se agravou, porque não há estímulo do governo federal. É bom que fique claro que esses 33,24%, que foi um índice razoável, né, recentemente anunciado, é porque o ano passado ficamos congelados por conta de uma própria lei federal, né? E porque são as referências do Fundeb. Não é Bolsonaro que está dando coisíssima nenhuma. São as referências que, cruzadas entre si, indicam qual deve ser o percentual de atualização do piso. Então, nós mulheres, quando nos movimentamos, quando nos organizamos contra essas questões corporativas, mas também contra a questão mais ampla da educação, nós temos um peso muito grande. Eu acho, Mara, que esse projeto Elas por Elas, até comentava hoje, ele tem feito um trabalho muito positivo no PT, porque ele começou como um apoio eleitoral às candidatas em 2018, na eleição passada, né? A gente teve alguns cursos, né? Eu me lembro que eu era a única candidata à reeleição aqui, as meninas eram todas marinheiras de primeira viagem, mas eu fiz questão de participar de tudo, porque era uma outra perspectiva, né? E é bom, a gente não pode ficar achando que porque tem mais de um mandato, a gente sabendo de tudo. Cada eleição é diferente, né? Então, naquele momento, a gente teve muitas aulas de financiamento, de prestação de contas, de mídia, como é que a gente deve se apresentar na mídia, e como o nosso espaço, historicamente, sempre foi o espaço da reserva, o espaço do privado, né? O espaço de quem atua nos bastidores. A política é o espaço mais público dentre todos os espaços públicos. Então, se apresentar ali com segurança, sem querer estar imitando os homens, né? Às vezes a gente acha, não, tem que fazer igual a ele, porque eles dão certo, então se eu imitar eles, vai dar certo. Não, é exatamente o contrário. Seja você própria, né? Se afirme como a mulher que você é, né? Sua negritude, sua branquitude, se é professora, se é operária, se é enfermeira, né? Mas que é mulher, que está na luta por ser mulher, né? Então, acho que a organização que vem da escola, ela tem muita potencialidade, porque a escola tem muitos conselhos, né? O conselho escolar, o conselho da merenda, né? O conselho de classe, e o verdadeiro conselho escolar, ele traz para a escola os pais, as mães, que por pesquisa a gente sabe que elas participam mais da vida escolar dos filhos do que os pais, por contingências históricas também, a gente sabe disso. Então, uma educadora que tem consciência crítica, ela se organiza no seu sindicato, ela se organiza na associação de moradores, ela se organiza nas entidades comunitárias, ela se organiza nas várias redes feministas que a gente tem hoje, não é? E ajuda as mulheres da escola a se organizarem.
Eu acho que nós temos uma capacidade muito grande, inerente talvez à nossa própria necessidade de resistência, né? De formar redes, redes de apoio umas às outras. Então, isso, no momento de resistência, isso é fundamental. E a escola pode ser esse ponto de convergência. Macaé falava de tantos programas da SECADI. Eu me lembro também de um programa, não da SECADI, mas que dialoga com essas questões que tu colocaste, Macaé, do Mais Educação. A escola funcionava no contraturno para a comunidade, trazer para a escola os seus talentos. Se era uma roda de capoeira, se era uma roda de samba, se era uma pintura, se era um artesanato, mas trazia a sua identidade para dentro da escola. Então, era um sentimento de pertencimento muito grande, muito importante. E a escola não era apenas aquele prédio que eu boto os meninos para estudar. Não, a escola faz parte daquela comunidade. Então, nós, mulheres, precisamos investir muito. Eu acho que o PT ajuda muito, viu, Mário? O PT ajuda. A gente critica o partido porque ele é um partido democrático e ele tem espaços para a gente criticar. Mas é o primeiro partido que tem paridade, por exemplo. Não é só um partido presidido por uma mulher, né? É um partido que tem paridade nas suas representações, paridade nas suas direções. A gente tentou, inclusive, levar isso para o Estatuto da Fundação, né, que criamos agora conforme a lei eleitoral. Não foi acatada a paridade, mas a regra eleitoral ganhou um realce maior, os 30% que são praticados. Não é simplesmente 30% para a gente cumprir a lei eleitoral. Tem que ser 30% de mulheres com capacidade, com condições de disputa, com financiamento de disputa. Nosso partido, inclusive, amplia esse fundo eleitoral também para candidaturas femininas. Então, acho que o projeto Elas por Elas, ele ajuda muito, porque ele extrapolou, desde 2018 para cá, nesses 4 anos de sua existência, ele extrapolou daquela visão inicial de ajudar as candidaturas no momento de eleição. Ele vem trazendo temas importantes para a organização das mulheres. E parabenizo vocês por tratar esse tema, que não é só nosso, né, Macaé? A gente diz muito isso. Nós somos imprescindíveis, indispensáveis na política educacional. Nós, trabalhadoras, não. Sem nós, não se faz. Mas somos absolutamente incompletas. Nós não só precisamos umas das outras, nós precisamos de toda a sociedade, que nos abrace, que veja que é importante a educação, que bota a educação realmente no centro, né? No centro de uma disputa eleitoral e no centro da transformação da sociedade. O TV Elas por Elas Formação desta semana trouxe um debate sobre os atuais desafios na educação. Nas próximas aulas continuaremos com o tema e a professora será Selma Rocha. Você encontra todos os nossos programas na playlist TV Elas por Elas Formação, no canal da TV PT no YouTube e em formato de podcast no Spotify.